Olá amigos, olá amigas online, estou de volta. Então Wilson, deixa eu só relembrar aqui. O sistema orçamentário brasileiro ele é multidocumental. Ele é composto de 3 leis, né? Que aprovaram o PPA, a LDO e a LOA. O PPA trabalha o nível de planejamento estratégico, a LDO, o nível de planejamento tático e a LOA, o nível de planejamento operacional. Exatamente. Todas as ações, como eu também deixei já no final da aulinha anterior, todas as ações do governo deverão estar previstas no PPA, na LDO e na LOA, de forma estratégica, como grande pensamento, de forma tática, orientando, e de forma operacional, executando. Gente, eu quero agora apresentar o sistema orçamentário brasileiro para vocês de outra forma, de uma forma mais didática, de uma forma mais gráfica, para que eu possa trabalhar em cima já de algumas características e entendimento de cada lei orçamentária. Vamos ver na tela. Olha só, temos o plano de ação do governo, que é a decisão política, deverá ser materializada, deverá ser organizada nesses 3 instrumentos de planejamento, PPA, LDO e a LOA. O PPA é o planejar. A LDO é o orientar. E a LOA é o executar. Então, primeiro o governo planeja, depois o governo orienta aquilo que irá executar as suas ações. Somente a partir daí, as suas políticas públicas e programas de governo serão colocadas em prática. Então, PPA planejar, LDO orientar e a LOA executar. Vou avançar, ainda dentro dessa figurinha, só que agora trabalhando de uma outra forma. Observem. Por que eu coloquei assim? Para que vocês possam entender, desde já, que as leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, têm uma sequência. Primeiro vem o PPA, que é o planejar, não é? Depois vem a LDO, que é o orientar. E depois vem a LOA, que é o executar. Gente, vamos trabalhar, vamos melhorar um pouco o entendimento para que vocês possam, desde já, perceber como é que isso funciona. Eu costumo dizer que o PPA representa o querer fazer do governo. Tudo aquilo que o governo quer fazer nos próximos 4 anos, ele tem que colocar no seu PPA. Então, o PPA, dentro dessa composição do sistema orçamentário brasileiro, representa o querer fazer do governo. A LDO representa o poder fazer do governo, porque o governo não vai poder fazer tudo ao mesmo tempo. Então ele tem que selecionar, ele tem que priorizar aquilo que ele acha de mais importante para a sociedade e aquilo que ele quer executar já de imediato. E quem vai organizar, quem vai orientar esse poder fazer é a LDO. E na hora do vamos fazer, na hora de colocar a mão na massa, entra a LOA, pois a LOA representa o fazer do governo, representa a materialização das ações que começaram a ser planejadas no PPA, depois foram priorizadas pela LDO e agora estão sendo colocadas em prática através da LOA. Então lembrem-se, o PPA é o querer fazer nível estratégico, a LDO é o poder fazer nível tático. E a LOA é o fazer do governo, nível operacional. Voltem para a figura. Bem, percebam também, gente, que eu coloquei alguns períodos logo abaixo de cada lei. PPA 2012 a 2015, LDO 2012, LOA 2012, 13, 14 e 15. Da mesma forma, LDO, né? 12, 13, 14 e 15. O que isso significa? Significa que essas leis são temporárias, têm uma vigência. O PPA são 4 anos, estão vendo aí? O PPA atual vai de 2012 a 2015. Portanto, o PPA é uma lei temporária. A LDO, há uma LDO para cada ano, portanto, ela também é temporária. E a LOA também há uma LOA para cada ano, portanto, ela é temporária. Então, são leis temporárias. Tanto o PPA quanto a LDO e quanto a LOA são instrumentos de planejamento.
instrumentos de planejamento que são temporários, né? Possuem uma vigência. E a partir daí, vamos melhorar um pouco mais o conceito de cada uma. Vamos lá. Vamos começar com o plano plurianual. O PPA é um instrumento de planejamento estratégico de longo prazo, cuja vigência é de 4 anos. O PPA é um instrumento de planejamento estratégico de longo prazo, cuja vigência é de 4 anos. Detalhe, gente, o longo prazo poderá perfeitamente ser substituído por médio prazo. Então vocês poderão encontrar nos autores, nos livros, nas provas, nas questões, a banca afirmando que o PPA é de longo prazo ou também o PPA é de médio prazo, e estará correta a questão. O PPA é um instrumento de planejamento de médio ou longo prazo estratégico, cuja vigência é de 4 anos, ok? Logo após o PPA, vem o quê? A LDO. Voltem. E o conceito da LDO? Um conceito mais técnico, não é? A LDO é um instrumento de planejamento tático. A LDO é um instrumento de planejamento tático de curto prazo, cuja vigência, cuidado, cuja vigência é de 1 ano e um pouquinho. Como assim, Wilson? 1 ano e um pouquinho? Exatamente. Por enquanto, não dá para explicar o porquê desse pouquinho. Por enquanto, eu quero apenas que vocês entendam, aceitem, não reajam, do seguinte: a LDO, a vigência da LDO, não é de apenas 1 ano, supera 1 ano. Todo ano temos que ter uma LDO, mas a sua vigência não é anual. Perceberam a diferença? Todo ano teremos uma LDO, mas a sua vigência não é anual, ela supera um exercício, supera 1 ano. Mas por enquanto entendo apenas como 1 ano e um pouquinho a sua vigência. Nem se preocupem que eu vou explicar mais adiante, temos que ter base para isso, ok? Então a LDO é um instrumento de planejamento tático de curto prazo, cuja vigência é de 1 ano e um pouquinho. Então, primeiro, o executivo tem que tomar a sua decisão política estrategicamente, elaborando o PPA. Depois, ele terá que tomar a sua decisão política priorizando as suas ações que deverão ser executadas. Para isso, ele terá que elaborar a LDO. E, por fim, o executivo tomará a sua decisão política para colocar em prática, executar tudo aquilo que foi planejado e priorizado anteriormente. É neste momento que entrará a Lei Orçamentária Anual. Vamos conceituá-la. Voltem para a telinha. Agora, LOA. A Lei Orçamentária Anual também é um instrumento de planejamento, só que é um instrumento de planejamento operacional, cuja vigência é de 1 ano. A LOA é um instrumento de planejamento operacional de curto prazo, cuja vigência é de 1 ano. Então temos PPA, LDO e LOA. Gente, para que uma lei orçamentária anual possa ser elaborada, antes temos que ter uma LDO e antes temos que ter um PPA. Então essa é a sequência. Do PPA vem a LDO, da LDO vem a Lei Orçamentária Anual. Cada ente da federação, olha o que eu estou falando, cada ente da federação, União, estados e municípios, cada um terão esse conjuntinho, PPA, LDO e LOA. Cada estado tem esse conjuntinho, cada município tem e a União também tem. E são leis independentes. O PPA, digamos aqui de Recife, não se submete ao PPA do estado de Pernambuco, já que são unidades da federação independentes, têm uma independência. Agora, são obrigatoriamente para que o governante, seja ele presidente, governador ou prefeito, para que o governante tome uma decisão política, para que o governante execute suas ações, ele terá que elaborar PPA, LDO e Lei Orçamentária Anual. Gente, essas leis orçamentárias possuem características em comum. Quais são?
São leis ordinárias, são leis temporárias e são leis especiais. Por que são leis ordinárias? Porque para serem aprovadas dependem apenas de uma maioria simples. Para aprovar um PPA, para aprovar uma LDO, para aprovar uma LOA, basta apenas maioria simples. Por que são leis temporárias? Porque há uma vigência. O PPA 4 anos, a LDO 1 ano e um pouquinho e a LOA 1 ano. Portanto, são leis temporárias. Por que são leis especiais? Porque há todo um regramento específico que se aplica apenas a PPA, LDO e LOA. Veremos que regramento é esse, tornando-as leis especiais. Então, são leis ordinárias, temporárias e especiais. Essa é a visão geral que temos que ter do sistema orçamentário brasileiro. O que eu vou fazer ao longo das aulas é entrar em cada uma das leis, PPA, LDO e LOA, e vamos trabalhar completamente as suas características. Gente, é interessante, desde já também, que vocês saibam que a Constituição Federal de 88 modificou radicalmente o sistema orçamentário brasileiro. Como assim isso? Modificou o sistema orçamentário? Ela modificou porque criou, olha a palavra que eu utilizei, criou o PPA e a LDO. Então quer dizer que antes da Constituição Federal de 88 não tínhamos PPA, nem tínhamos LDO? Não tínhamos. Tínhamos a lei orçamentária, mas não tínhamos PPA nem LDO. Então, meus amigos e minhas amigas, saibam que a Constituição Federal de 88 inovou o sistema orçamentário brasileiro ao criar, ao propugnar, é assim que a banca coloca, né? Criar, propugnou, PPA e LDO. E a LOA foi criada pela Constituição de 88? Não. Já tínhamos uma lei orçamentária anual antes da Constituição Federal, o modelo da LOA. Mas o que aconteceu em relação à de 88, e eu costumo falar assim, é que a nossa Constituição atual, ela deu uma nova roupagem à lei orçamentária anual. Repaginou, modificou a estrutura da LOA. Não criou, deu uma nova roupagem à lei orçamentária anual. Então, criações da Constituição Federal de 88 em relação às leis orçamentárias, apenas PPA e LDO. Ok? Gente, então vejam que é uma matéria bem interessante. É uma matéria, não é, que vai nos mostrar como os governantes trabalham em prol da coletividade. E como eu falei, há todo um disciplinamento. Então o que pode acontecer e vem acontecendo nas bancas? As bancas costumam cobrar a competência para legislar em relação a esse assunto. De quem é a competência legislativa em relação ao direito financeiro? É só do legislativo? É do executivo? É do judiciário? É da União? É dos estados? Como essas normas deverão ser editadas? Ou seja, caso vocês encontrem na questão esse tema na prova, observem, competência legislativa ou município e o direito financeiro. Caso encontrem esse tema na questão, e é assim que aparece mesmo, lembrem-se do que eu vou falar. Lembrem-se do que está no artigo 24, inciso e parágrafos. Vamos a ele. Caput do artigo 24. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Gente, compete, vou marcar, União, estados, Distrito Federal, legislar concorrentemente. Então, o que é que a gente tira aí para a prova? É o seguinte, quando a banca colocar esse palavrão na questão, legislar de forma concorrente, legislação concorrente, marque a alternativa que apresente apenas União, estados e o Distrito Federal. E o que é essa legislação concorrente?
A legislação concorrente acontece quando cada um tem uma participação dentro daquilo que vai acontecer. E pelo caput do artigo 24, apenas União, Estados e o Distrito Federal. Os municípios ficaram de fora. Mas isso, gente, só poderá ser validado quando a banca colocar legislar de forma concorrente, legislar concorrentemente. União, Estados e o Distrito Federal. Acho que vocês já estudaram direito constitucional e já viram mais adiante, que eu vou comentar também, o artigo 30, inciso 2, que trouxe para os municípios as mesmas prerrogativas em relação à legislação que os estados e a União. Mas, na hora da prova, agora o entendimento da banca, quando a banca colocar legislar de forma concorrente, ela está dizendo assim, cuidado, não marque a alternativa que tem os municípios não. Porque eu estou indo de acordo, ipsiliter, com o artigo 24, caput do artigo da Constituição Federal. Ok? Bem, então legislar de forma concorrente, União, Estados e o Distrito Federal. Em relação a qual ou quais matérias? Voltem. Olha só. Direito tributário, que não é o nosso caso, nós vamos estudar ele, né? Direito financeiro, opa, é esse o nosso objeto de estudo. Penitenciário, não vamos estudá-lo, nem econômico, nem urbanístico. Mas legislar de forma concorrente, todos esses direitos, incluindo o nosso alvo, o nosso objeto de estudo, que é o direito financeiro. Mas, Wilson, você falou que também o município, por conta da Constituição Federal, poderá se enquadrar nessa competência. Portanto, Wilson, o que é que tem a ver o município e o direito financeiro? Olha só, Constituição Federal de 88, artigo 30, compete aos municípios. Inciso 2, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então, quando a banca colocar legislar de forma concorrente, União, Estados e o Distrito Federal. Quando a banca colocar a suplementação também cabe aos municípios, correta a questão. Entenderam aí onde eu quero chegar? Então, legislar de forma concorrente, apenas União, Estados e o Distrito Federal. Agora, suplementar, aí sim poderemos enquadrar os municípios, porque temos a base legal, artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal. Wilson, então quer dizer que esse legislar de forma concorrente representa ou apresenta esses que foram colocados no caput do artigo, cada um com um papel a desempenhar. Exatamente. Mas agora eu quem quero saber, Wilson, qual o papel da União? Qual o papel dos estados dentro dessa tal legislação concorrente? Quem vai responder é a própria Constituição Federal, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. O papel da União foi descrito logo de cara no parágrafo 1º. Vamos ler o parágrafo e temos que ter cuidado com aquilo que eu vou apontar. Vamos lá. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se-á a estabelecer normas gerais. Opa, olha só, normas gerais. Aí vem a banca, tira normas gerais e coloca normas individuais. Individuais não, normas gerais, apaga aqui, ó, individuais. Normas gerais é o texto correto. Então, o papel da União, gente, dentro dessa legislação concorrente, qual é? É criar, eu falo assim, criar a regra do jogo. Normas gerais. Como a União ficou com a responsabilidade limitada de criar normas gerais, ela não vai se preocupar em exaurir o tema normado. Ela não vai entrar nos detalhes, porque esse não é o papel da União. Ela apenas vai apresentar para todos a regra do jogo. Daí temos normas gerais. Ô Wilson, normas gerais, você poderia aí nos trazer aí, colocar, apresentar alguns exemplos de normas gerais que foram editadas pela União? Você poderia colocar? Onde essas normas gerais aparecem? Posso sim. Vamos ver. Normas gerais, as principais.
Constituição Federal de 88, Lei 4320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Poxa, Wilson, então quer dizer que toda a Constituição Federal de 88 trabalha normas gerais de direito financeiro? Toda não. Mas eu vou aqui destacar a principal seção. Por sinal, ela foi criada apenas para falar de orçamento. Seção 2 dos orçamentos. Artigos 165 a 169. Artigos 165 a 169. Gente, a grande dica vem agora. Essa é considerada a grande dica para entendermos o direito financeiro. É o seguinte, eu vou sugerir, estou sugerindo agora que você, meu amigo, minha amiga, que está se preparando agora, que já tem uma prova em mente, com edital ou sem edital, comecem desde já a ler diariamente os artigos 165 ao 169 da Constituição Federal. Como assim? Diariamente, quer dizer todos os dias? Exatamente. Diariamente, todos os dias. Então, todos os dias, você escolhe um horário. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, tanto faz. Mas leia. Leia diariamente os artigos 165 ao 169. Agora, gente, vocês vão ler sem a preocupação de entender. Porque quando a gente está estudando, né? Aí tem uma palavrinha, ih, caramba, não entendi essa palavra não, vou pesquisar, vou lá buscar o significado. Eita, não entendi o contexto aqui deste parágrafo. Vamos aqui pegar um livro para a gente estudar. Não façam isso. Eu quero que vocês leiam os artigos. Eu não sugeri que vocês entendam os artigos agora. Vocês apenas vão ler os artigos. São artigos truncados. São artigos que foram colocados lá, não pensando no concurseiro, né? Ninguém colocou esse artigo pensando, o concurseiro vai ter que entender direitinho aqui. Não. Apenas esses artigos, a leitura apenas será para deixar os artigos mais próximos de vocês. Vamos quebrar o gelo. Já que vocês não estão lendo direito financeiro, não estão estudando, vamos quebrar o gelo. Eu quero apresentar os artigos 165 ao 169 para todos vocês. Não parem para entender. O entendimento virá com as nossas aulas. O entendimento vai acontecer ao longo de nossas aulas. Nem se preocupem, ok? Porque aqui o meu compromisso é fazer com que vocês entendam todos os artigos, todos os incisos, todas as alíneas da seção 2 dos orçamentos. Mas por que eu sugiro isso? Gente, essa seção 2 dos orçamentos, ela é tão importante para o direito financeiro que ela é considerada, olha só, ela é considerada como uma verdadeira constituição orçamentária dentro da Constituição Federal. Tamanha a importância dos artigos 165 ao 169. É por isso que eu quero que vocês leiam mesmo, para quebrar o gelo. O entendimento, como eu falei, é comigo, é minha obrigação, minha responsabilidade. E eu costumo dizer aos meus alunos que eles entendem, é o entendimento pipoca. Entendimento pipoca? Exatamente. Vocês vão ler, não vão entender nada, uma semana de leitura, não estou entendendo nada, lá 2 semanas, não estou entendendo nada ainda. Mas quando começarem a entender, vai começar a instalar. Feito pipoca. Agora eu sei por quê. Agora eu entendi aquele parágrafo. E vai ser uma sequência, uma pipoca mesmo. Então nem se preocupem, todos vão entender. Agora, me ajudem, né? Leiam diariamente esses artigos. Leiam diariamente, vai facilitar e muito na nossa provinha, ok? Bem, uma outra norma geral que eu quero destacar, apenas apresentar nessa norma geral, é a Lei 4320/64. Vamos ver. Olha lá. Lei 4320/64. Eu vou ler aqui, gente, rapidamente, o artigo 1º dessa lei, só para sentirmos o que é que ela vai apresentar. Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços. Isso que eu destaquei, gente, representa o objeto da Lei 4320/64. Se você quer aprender como se elabora, como se controla um orçamento ou um balanço, pegue a Lei 4320/64. Esse é o seu objeto. E essa lei tem aplicabilidade geral. União, estados, municípios e o Distrito Federal. Na sequência, perceberemos isso. Vamos voltar. Então, para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 2 estados, 2 municípios e do Distrito Federal. Então, aplicabilidade, portanto, geral da Lei 4320/64. Outra lei que trabalha as normas gerais de direito financeiro é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101/00, de 4 de maio de 2000. Também quero destacar, por enquanto apenas, o artigo 1º desta lei. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Então, gente, olha o que eu vou marcar. Responsabilidade na gestão fiscal. Pois esse é o objeto da LRF. Então, dá para perceber que a 4320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, deu para perceber, não tem objetos similares, não possuem o mesmo objeto. Enquanto a 4320/64 trouxe como objeto normas gerais para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe como objeto a responsabilidade na gestão fiscal. A LRF deve ser encarada como um código de conduta, como um manual, que vai orientar ao gestor público como ele tem que proceder durante a sua execução, antes, durante e depois. A LRF trouxe regras, trouxe normas, trouxe limites para que o gestor pudesse se enquadrar e, ao final, ser considerado como responsável na sua gestão fiscal. Mas isso veremos bem para frente, quando começar o assunto Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá para frente. Mas o que eu quero agora? Eu quero mostrar que a 4320/64 trata de um assunto. A LRF trata de outro assunto. Portanto, gente, uma questão do tipo: a Lei de Responsabilidade Fiscal de 4 de maio de 2000, ela foi criada com o intuito de substituir a Lei 4320 de 17 de março de 1964. Errada a questão. Por que errada? Se a LRF tem um objeto e a 4320 tem outro objeto, então eu não posso com a LRF substituir a 4320/64. Errada estará também a questão caso ela afirme que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada com o objetivo de preencher as lacunas deixadas pela 4320/64. Errada também a questão. Possuem objetos distintos. Então, uma não vai preencher a lacuna de outra. Agora, quando encontramos 2 artigos conflitantes, um da 4320/64 e o outro da Lei de Responsabilidade Fiscal, logicamente que valerá o artigo, o parágrafo, o inciso da lei mais recente. E qual é a lei mais recente? É a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, gente, pela Constituição Federal, o papel da União ficou limitado a estabelecer normas gerais. E eu destaquei como principais normas gerais Constituição Federal, artigos 165 ao 69, que eu já disse que temos que ler diariamente, a Lei 4320/64, que é bom que vocês deem uma lidinha também, mas não precisa ser diária não. Uma vez por semana já está valendo, isso vai ajudar bastante. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, que também é interessante que vocês comecem lendo o LRF, uma vez por semana, porque isso vai me ajudar muito. Na realidade, vai lhe ajudar a entender o que eu tenho aqui para apresentar para todos vocês.
Então, o papel da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Mas dentro dessa legislação concorrente, o que coube aos Estados? Vamos ver na sequência do artigo 24, mas veremos na sequência da aula, quando eu voltar.